Prólogo. Esta é a história de Elric, antes de passar a ser chamado de assassino de mulheres e antes do colapso final de Melniboné. É a história de sua rivalidade com seu primo Ircon e do amor por sua prima Simoril, antes que a rivalidade e o amor levassem a Ymir, a cidade dos sonhos, a se despedaçar em chamas, pilhada pelos saqueadores dos reinos jovens. Esta é a história das duas espadas negras, Stormbringer e Morningblade, de como elas foram descobertas e que papel tiveram no destino de Elric e de Melniboné, um destino que daria forma a um destino ainda maior. O do próprio mundo. Esta é a história de quando Elric era um rei, o comandante dos dragões, das frotas e de todo o povo daquela raça semi-humana que havia governado o mundo por 10.000 anos. Esta é uma história de tragédia, a história de Melniboné, a Ilha do Dragão. Uma história de emoções monstruosas e ambições elevadas. Uma história de feitiçarias e traições e ideais dignos, de agonias e prazeres terríveis, de um amor amargo e um ódio doce. É a história de Elric de Melniboné. Muito dessa história o próprio Elric viria a lembrar apenas em seus pesadelos. Na ilha Reino de Melniboné, todos os rituais antigos ainda são observados, embora o poderio da nação tenha se dissipado ao longo de 5 séculos e seu modo atual de vida seja mantido apenas pelo comércio com os reinos jovens, e pelo fato da cidade de Ymir ter se tornado o ponto de encontro de mercadores. Esses rituais não são mais úteis? Podem eles serem rejeitados e o destino evitado? Alguém que fosse governar no lugar do imperador Elric preferiria pensar que não. Diria que Elric trará destruição a Melniboné por causa de sua recusa em honrar todos os rituais, quando na verdade Elric honra muitos deles. E agora tem início a tragédia que irá se encerrar daqui a muitos anos e precipitar a destruição deste mundo. Capítulo 1. Um rei melancólico, uma corte se empenha em honrá-lo. Sua pele tem a cor de um crânio esbranquiçado, e o longo cabelo que escorre abaixo dos ombros é branco como leite. Da cabeça afilada, 2 olhos oblíquos observam, rubros e taciturnos, e das mangas largas de seu manto amarelo emergem 2 mãos esguias, também da cor de ossos, descansando cada uma em um braço de uma cadeira esculpida em um único e enorme rubi. Olhos vermelhos transtornados, por vezes uma mão se ergue para tocar o elmo que repousa sobre as mechas de cabelos brancos, um elmo feito de algum metal sombrio esverdeado e delicadamente moldado à semelhança de um dragão prestes a levantar voo. E na mão que acaricia distraidamente a coroa um anel em que está fixada uma única e rara pedra Actorius, cujo núcleo, por vezes, se desloca preguiçosamente e se remodela, como se fosse uma fumaça senciente, tão inquieta em sua preciosa prisão quanto o jovem albino em seu trono rubi. Ele olha para o longo lance de degraus de quartzo que leva até onde sua corte se diverte, dançando com tal delicadeza e silenciosa graciosidade que poderia ser uma reunião de fantasmas. Mentalmente ele discute questões morais, e esta atividade, por si própria, o separa da grande maioria dos seus súditos, pois esses seres não são humanos. Esse é o povo de Melniboné, a Ilha do Dragão, que governou o mundo por 10.000 anos e deixou de governá-lo há menos de 500 anos. Um povo cruel e engenhoso para quem a moralidade significa pouco mais que um respeito apropriado pelas tradições de uma centena de séculos. Para o jovem homem, 428º na linha direta de descendência do primeiro imperador feiticeiro de Melniboné, suas pretensões parecem ser não apenas arrogantes, mas também tolas. É evidente que a Ilha do Dragão perdeu a maior parte de seu poder e em breve estará ameaçada, em 1 século ou 2, por um conflito direto com as nações humanas emergentes que eles chamam, de modo um tanto condescendente, de reinos jovens. Frotas piratas já fizeram ataques mal-sucedidos a Ymir, a majestosa, a cidade dos sonhos, capital da Ilha do Dragão de Melniboné. Até mesmo os amigos mais próximos do imperador se recusam a discutir a probabilidade da queda de Melniboné. Eles não ficam nada satisfeitos quando ele menciona essa ideia, considerando suas observações não apenas inimagináveis, mas também uma violação singular do bom gosto. Assim, solitário, o imperador medita. Ele lamenta que seu pai, Sadric, o 86º, não tenha gerado mais filhos, pois assim um monarca mais conveniente poderia estar disponível para tomar seu lugar no trono rubi. Sadric morreu há 1 ano. Pareceu murmurar de alegria ao receber aquele que veio clamar por sua alma. Em toda a sua vida, Sadric jamais conhecera outra mulher além de sua esposa, que havia morrido dando à luz a seu único e frágil descendente.
Com emoções melnibonianas, estranhamente diferentes daquelas dos jovens humanos, Sadric amou sua esposa e foi incapaz de encontrar prazer em outra companhia, mesmo na do filho que a havia matado e era tudo o que havia restado dela. Além de poções mágicas e cânticos rúnicos, seu filho foi alimentado com ervas raras. Sua força foi mantida artificialmente por cada arte conhecida pelos reis feiticeiros de Melniboné. E ele viveu, e ainda vive, graças apenas à feitiçaria, pois seu estado natural é de total abatimento. Sem tais artifícios, ele mal seria capaz de levantar sua mão durante a maior parte de um dia normal. Se o jovem imperador descobriu alguma vantagem em sua perpétua fraqueza, deve ser que, forçosamente, ele se tornou um leitor assíduo. Antes de completar 15 anos, já havia lido todos os livros na biblioteca de seu pai, alguns mais de uma vez. Seus poderes das artes ocultas, aprendidas inicialmente com Sadric, são agora maiores dos que os de seus ancestrais de muitas gerações passadas. Seu conhecimento do mundo além das praias de Melniboné é profundo, apesar de ele ainda não ter tido uma experiência a respeito disso. Se ele desejasse, poderia ressuscitar o antigo poder da Ilha do Dragão e governar tanto sua própria terra quanto os reinos jovens como um invulnerável tirano. Mas suas leituras também o ensinaram a questionar o modo como tal poder é empregado, questionar seus motivos, questionar se tal poder deveria de fato ser utilizado, qualquer que fosse a razão. Suas leituras o haviam levado a esta moralidade, a qual ainda ele mal compreende. Assim, para seus súditos, ele é um enigma, e para alguns, uma ameaça. Pois ele nem pensa e nem age de acordo com a concepção de como um verdadeiro melniboniano ou um imperador melniboniano devia pensar e agir. Seu primo Ircon, por exemplo, mais de uma vez se manifestou com sólidas dúvidas referentes ao direito do imperador de governar o povo de Melniboné. Este débil estudante trará desgraça para todos nós, disse ele uma noite para Daivin Tvar, senhor das cavernas dos dragões. Daivin Tvar, que é um dos poucos amigos do imperador, reportou com precisão a conversa, mas o jovem a considerou apenas uma traição trivial, a qual qualquer um de seus ancestrais teria recompensado com uma lenta e primorosa execução pública. A atitude do imperador se complica ainda mais devido ao fato de que Ircon, que está agora mesmo segredando seus sentimentos de que ele é quem deveria ser o imperador, é o irmão de Simoril, uma moça a qual Albino considera sua amiga mais íntima, e que um dia se tornará sua princesa. No chão de mosaico da corte, o príncipe Ircon pode ser visto em suas mais belas sedas e peles, joias e brocados, dançando com uma centena de mulheres, as quais dizem terem sido suas amantes em um momento ou outro. Suas feições sombrias, ao mesmo tempo belas e tristes, são emolduradas por longos cabelos negros, ondulados e oleosos, e sua expressão, como sempre, é sarcástica, enquanto seu porte é arrogante. O manto pesado e brocado gira para um lado e para o outro, atingindo outros dançarinos com alguma força. Ele o veste quase como se fosse uma armadura ou, talvez, uma arma. Muitos dos cortesãos têm mais do que respeito pelo príncipe Ircon, enquanto outros se ofendem com sua arrogância, mas se calam, pois Ircon é conhecido por ser um grande feiticeiro. Seu comportamento é o que a corte espera de um nobre de Melniboné. É inclusive o comportamento que gostariam de ver em seu imperador. O imperador sabe disso. Gostaria de agradar a sua corte, uma vez que ela se esforça para homenageá-lo com sua dança e alegria, mas ele não pode se deixar tomar parte do que considera, particularmente, uma sequência cansativa e irritante de posturas ritualísticas. Nisso, talvez, ele seja um pouco mais arrogante do que Ircon, que pelo menos é um grosseiro convencional. Das galerias, a música fica mais alta e mais complexa quando os servos, especialmente treinados e cirurgicamente modificados de modo a cantar apenas uma nota perfeita por vez, são estimulados a esforços mais apaixonados. Mesmo o jovem imperador é movido pela harmonia sinistra daquela canção que em alguns aspectos não se assemelha a nada anteriormente emitido pela voz humana. Por que sua dor deve produzir uma beleza tão admirável? Ele se pergunta. Ou será que toda beleza é criada através da dor? Seria esse o segredo da grande arte, tanto melniboniana quanto a humana? O imperador Elric fecha seus olhos. Há um rebuliço no corredor abaixo. Os portões se abrem e os cortesãos cessam sua dança, recuando e se curvando enquanto os soldados entram. Os soldados estão vestidos todos de azul claro, seus elmos ornamentais são moldados em formas fantásticas.
Suas lanças são compridas e de lâmina larga decoradas com fitas e joias. Eles estão em volta de uma jovem cujo vestido azul combina com seus uniformes e cujos braços nus estão envolvidos por 5 ou 6 braceletes de diamante, safira e ouro. Cordões de diamante e safira estão enrolados em seu cabelo. Ao contrário da maioria das mulheres da corte, seu rosto não tem desenhos pintados nas pálpebras ou nas maçãs do rosto. Elric sorri. Esta é Simoril. Os soldados são sua guarda cerimonial pessoal, que, segundo a tradição, deve escoltá-la até o palácio. Eles sobem os degraus que levam ao trono rubi. Lentamente, Elric se levanta e estende suas mãos. Simoril, pensei que você tinha decidido não honrar a corte com sua presença esta noite. Ela devolve o sorriso. Meu imperador, concluí que estava disposta a conversar afinal. Elric sente-se grato. Ela sabe que ele está enfastiado e sabe, também, que ela é uma das poucas pessoas em Melniboné cuja conversa interessa a ele. Se o protocolo permitisse, ele ofereceria o trono a ela, mas da forma como as coisas são, ela deve se sentar no degrau mais alto a seus pés. Por favor, sente-se, doce Simoril. Ele reassume sua posição no trono e se inclina para a frente, enquanto ela se senta e olha em seus olhos com uma expressão que mistura graça e ternura. Ela fala baixinho enquanto sua guarda se retira para se juntar à guarda do próprio Elric nas laterais dos degraus. Sua voz pode ser ouvida apenas por Elric. Você cavalgaria comigo até a região selvagem da ilha amanhã? Meu senhor. Há assuntos aos quais devo dar minha atenção. Elric se sente atraído pela ideia. Faz algumas semanas desde que ele deixou a cidade e cavalgou junto a ela e sua escolta, que manteve o tempo todo uma distância discreta. São assuntos urgentes? Ele encolhe os ombros. Que assuntos são urgentes em Melniboné? Depois de 10.000 anos, a maioria dos problemas pode ser vista com certa perspectiva. Seu sorriso é quase irônico, como o de um jovem estudante que pretende fugir da aula de seu professor. Muito bem. Bem cedo amanhã, nós partiremos antes que os outros acordem. O ar além de Aimir estará claro e nítido. O sol estará morno para a estação. O céu estará azul e sem nuvens. Elric sorri. Mas que bruxaria é esta que você fez? Simoril baixa os olhos e traça um padrão sobre o mármore do estrado. Bem, talvez tenha feito mesmo. Eu não estou sem amigos entre os mais fracos dos elementais. Elric se estica para tocar seus cabelos finos e louros. Em sequência pergunta. Será que Ircon sabe? Não, Simoril responde. O príncipe Ircon proibiu sua irmã de se intrometer em assuntos mágicos. Os amigos do príncipe Ircon estão entre os mais obscuros e perigosos seres sobrenaturais. Sendo difícil, até mesmo para o príncipe, lidar com esses seres. Por isso ele presume que todos os que se envolvem com feitiçaria carregam consigo um semelhante elemento de perigo. Além disso, ele odeia pensar que outros possuem o poder que ele possui. Talvez seja isso que ele odeia em Elric, mais do que tudo. Esperemos que toda Melniboné precise de bom tempo amanhã, diz Elric. Simoril olha com curiosidade para ele. Ela ainda é uma Melniboniana. Não ocorreu a ela que sua magia pode ser indesejável para alguns. Em seguida, ela encolhe os adoráveis ombros e toca levemente a mão de seu senhor. Esta culpa, diz ela. Esta busca pela consciência. Sua finalidade está além da minha mente simples. E da minha também, devo admitir. Parece não haver nenhuma função prática. No entanto, mais de um de nossos antepassados previu uma modificação na natureza do nosso planeta. Uma mudança espiritual e também física. Talvez, quando estou tendo meus estranhos pensamentos não melnibonianos, esteja vislumbrando essas mudanças. A música aumenta. A música diminui. Os cortesãos continuam sua dança, apesar de muitos olhos estarem sobre Elric e Simoril enquanto conversam na parte superior do estrado. Todos ficam se perguntando quando Elric irá anunciar Simoril como sua futura imperatriz. Será que Elric irá reviver o costume que Sadric descartou, de sacrificar 12 noivas e seus noivos para os senhores do caos, a fim de garantir um bom casamento para os governantes de Melniboné?
Era óbvio que a recusa de Sadrig em permitir o costume trouxe miséria sobre ele, e a morte sobre sua mulher. Trouxe-lhe um filho doente e ameaçou a própria continuidade da monarquia. Elric deve retomar o costume. Mesmo Elric deve temer uma repetição da desgraça que visitou seu pai. Mas alguns dizem que Elric não fará nada de acordo com a tradição e que esta postura ameaça não apenas sua própria vida, mas a existência da própria Melniboné assim como tudo o que ela representa. E aqueles que dizem isso são vistos como quem quer estar em bons termos com o príncipe Ircon, que continua a dançar, aparentemente alheio à conversa dos dois, certamente sem saber que sua irmã fala silenciosamente com o primo que está sentado no trono rubi, desatento de sua dignidade, sem exibir nada do orgulho feroz e arrogante que, no passado, marcou muitos imperadores de Melniboné. Ele conversava animadamente, despercebido do fato de que a corte estava supostamente dançando para seu entretenimento. De repente, o príncipe Ircon congela, enquanto em meio a uma pirueta em sua dança, levanta os olhos escuros para observar seu imperador. Em um canto do salão, a atenção de Daivin-Tvar é atraída pela postura calculada e dramática de Ircon, e o Senhor das Cavernas dos Dragões olha com reprovação. Sua mão se detém onde sua espada normalmente estaria, mas não se pode levar uma espada a um baile da corte. Daivin-Tvar olha cautelosamente e fixamente para o príncipe Ircon, enquanto o nobre começa a subir as escadas para o trono rubi. Muitos olhos seguem o primo do imperador e agora quase ninguém dança, embora a música aumente de volume enquanto os servos mestres da música executam seu talento em níveis cada vez maiores. Elric observa Ircon de pé um degrau abaixo do qual Simoril está sentada. Ircon faz uma reverência sutilmente insultante. Apresento-me para meu imperador, diz ele. Fim do capítulo 1.